isso aí, nós estávamos na última aula trabalhando com ondas, fenômenos ondulatórios, e uma questão ótima aí para essas aulas de ondas, para revisar alguns conceitos. Página 223, questão 264, falava o seguinte: a figura representa em 3 instantes consecutivos, t0, t0 mais 2 e t0 mais 4 segundos, uma onda harmônica propagando-se para a direita. O período desta onda em segundos, o tempo que demora para completar uma oscilação, um ciclo, uma repetição, perfeito. Olha, a equação fundamental das ondas diz que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade, o que é velocidade? Velocidade é distância dividido pelo tempo. O meu desenho não está uma representação perfeita da figura, mas se nós formos olhar para o desenho, dá para ver que a crista da onda azul, a primeira crista, era para estar exatamente na posição 1, essa crista aqui. E aí a outra crista da onda azul já está na posição 5. A outra crista da onda azul era para estar exatamente nessa posição 5 aqui, ó. Né? Se vai do 1 até o 5 é porque essa distância de crista até crista é 4, né? Então achamos o lambda já. O lambda é 4. Nós sabemos que o período é o inverso da frequência, né? Como nós estamos atrás do período, se acharmos a frequência, acabou o problema. Só falta descobrir a velocidade. 4 é o comprimento de onda, lambda, de crista até crista. Agora tu vê, né? A onda azul, ela está 2 segundos atrás da onda vermelhinha, né? Concordam comigo? E a onda azulzinha está 4 segundos, representada 4 segundos antes da onda verdinha. A onda azulzinha, a primeira crista dela está na posição de 1 metro. E a crista da onda verdinha, ela já está na posição 2 metros. Aquela crista ali era para estar na posição 2 metros, se estivesse bem representada. Quanto que a onda andou, então, da posição 1 metro para a posição 2 metros? 1 metro só, né? Se eu sair da posição 1 e vou para a posição 2, né? Eu andei 1 metro, né? 2 menos 1, 1 metro. E quanto tempo isso demorou? Eu saí da onda azulzinha, que estava no T0, e agora analisei a onda verdinha, né? Que estava no tempo 4 segundos adiante. De T0 para T0 mais 4 passou 4 segundos. Então tu vê, ó, usando a ideia de velocidade média, que é distância sobre tempo, eu percebi que a velocidade da onda é 0,25 metros por segundo. Ou 1/4 eu poderia escrever também sem problema. Agora que eu descobri o período, a velocidade e o comprimento de onda, eu vou achar a frequência. Poderia até fazer assim para ficar mais bonitinho. 1/4 dividido para 4 é igual a frequência. Frequência é igual, divisão de fração, a primeira vezes inversa a segunda, 1/16 de Hertz. E se a frequência é 1/16, obviamente o período será 16. O inverso de 1/16 é 16. O mais difícil é o cara perceber que, na verdade, né, ele não vai ter que achar o período ou a frequência diretamente do gráfico. Ele teria que usar a equação fórmula das ondas, ver a distância de crista até crista, para achar o lambda, usar a ideia de velocidade média, distância sobre tempo, ver quanto que a onda andou do azul para o verde, por exemplo, né, poderia ter sido do azul para o vermelho, ou do verde para o vermelho. Achei que ela andou 1 metro ao ser fotografada na posição azul e ao ser fotografada na posição verde, ela avançou 1 metro. E vi que isso demorou 4 segundos. Uma fotografia foi 4 segundos após a outra. Dividi distância pelo tempo, achei a velocidade. Substituí na equação fundamental das ondas, achei a frequência. E o período é o inverso da frequência. Então, bem bonitinha essa questão. Letra D. Ótima pedida. Vamos lá, galerinha. Faz mais uma, pede mais uma. Dei uma aí, garoto, salvou a pátria, meu querido. Obrigadão, cara. Muito obrigado. É importantíssimo isso. Sem essas pedidas aí, não tem como a gente ensinar física para vocês.
página 171, URGS, trilegal estudar na URGS, principalmente quando tu economiza 200 mil reais na tua família. Chama-se amor e respeito pela família. Página 171, nome sugestivo, número, né? Questão 9. URGS, ondas periódicas que se propagam na superfície da água contida em um tanque, são produzidas na razão de 20 cristas a cada 10 segundos. Peraí, deixa eu pensar o que ele está querendo me dizer. 20 cristas a cada 10 segundos. Para ter 20 cristas, né? 2 cristas é uma repetição, né? Concorda comigo? Se aparece 2 cristas, eu posso dizer que teve uma repetição. 3 cristas deu 2 repetições, né? Se ele falou que são 20 cristas, a sensação que me dá é que houveram 19 repetições em 10 segundos. Ou 2 cristas por segundo. Pode ser, podemos pensar nisso. O meu medo de contar as 2 cristas é porque, se fosse pensar assim, né, 2 cristas seria uma repetição, né? Só que se a gente vê várias cristas, né, 3 cristas já são 2 repetições. 4 cristas, 1, 2, 3 repetições, né? Isso aqui eu acho que é a coisa que me deu medo ali, mas vamos continuar. E tem um comprimento de onda igual a 10 centímetros. Aí ele não colocou nada de perigoso, já deu lambda de cara, 10 centímetros. Passando-se a produzir 40 cristas em 10 segundos, aí ele falou, ó, agora mudou, agora eu comecei a produzir 40 cristas nos mesmos 10 segundos. Qual é o comprimento de onda desta onda na superfície da água em centímetros? Tu vê, né, cara? Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Não se esqueçam, para um determinado meio, a velocidade da onda é constante. Vamos achar a velocidade da onda no primeiro caso, usando a equação fundamental. E já que a velocidade da onda vai se manter constante, vamos usar a mesma velocidade no segundo caso para descobrir o novo comprimento de onda. O lambda não tem nem o que ver, né? 10 centímetros ou 0,1 metro, se nós quiséssemos usar no sistema internacional. E se são 20 cristas em 10 segundos, como a colega sugeriu, eu aceito o raciocínio dela, que são 2 cristas em 1 segundo. E 2 cristas é uma repetição, né? Concorda comigo? Se eu vejo 2 cristas é porque ocorreu uma repetição. O período seria um mesmo, né? 2 cristas, né? Se eu vejo 2 cristas, teoricamente, eu produzi uma crista e depois produzi a outra, né? Então eu fiz a onda se repetir uma vez, né? E se o período é 1 segundo, a frequência também é, né? Porque, exatamente, 1 dividido por 1 é igual a 1 Hz. Olhando dessa maneira, a velocidade da onda era 0,1 metro por segundo. E como a velocidade de uma onda depende do meio onde ela se propaga, eu posso usar esse 0,1 segundo na velocidade dela na próxima situação. Só que agora não são mais 20 cristas por segundo, por 10 segundos, são 40 cristas por 10 segundos. Ou 4 cristas em 1 segundo. 4 cristas pelo nosso raciocínio anterior, né? Se nós cometermos erro no primeiro raciocínio, cometeremos o mesmo erro no segundo. 4 cristas, nós estamos considerando que 2 cristas era uma repetição, certo? Então 4 cristas, 2 repetições completas. Então o período agora nesse caso é 0,5 segundos, porque 2 cristas exigiria meio segundo. E já que frequência é o inverso do período, eu descobri que a frequência ficou 2 Hz. Lembram que dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por? E já que agora a frequência é 2, está multiplicando, passa dividindo. 0,1 dividido por 2, o comprimento de onda ficou 0,001
0,5 metros. Isso aqui ele pede em centímetros. Para passar para centímetro é só multiplicar por 100. 5 centímetros. Ou letra B. Legal a questãozinha? Olha, na prática dá pra gente sentir que é honesto isso aí, por quê? Imaginem que eu sou uma onda. Eu estou com a mesma velocidade, já que eu me propago no mesmo meio. Eu sou uma onda. E eu posso mexer meu braço dizendo que isso é a frequência da onda. No começo eu produzia 20 cristas em 10 segundos. Quando eu começar a produzir 40 cristas em 10 segundos, vocês aceitam que a minha frequência tem que dobrar? Se eu estou caminhando com uma certa velocidade, primeiro com uma certa frequência, se eu vou lá e dobro a frequência, andando na mesma velocidade, se eu dobrar a frequência, fica nítido, né, que dobrando a frequência, o comprimento de onda diminuiu, né? Se a velocidade aumentar, aumenta. Se a velocidade dobrar, mantendo a frequência, o lambda dobra. Só que nesse caso, quando eu dobrei, olha só como o lambda ficou menor, né? E já que eu dobrei a frequência, era esperado que o lambda caísse pela metade. Estou te mostrando isso porque se o cara está bem fera na física, ele para, pensa, 5 centímetros, ele não faz conta. A gente fez a conta para exercitar o todo ali. Ótima pedida, garoto. Muitíssimo obrigado, cara. Tem mais uma aí já pode separar. Fala. Essa aqui eu acho que eu brinco errado. 3, 5, 6, esse aqui? Vamos. Nós já vimos o momento de uma força? Boa. Vamos aplicar isso então na questão 356 da página 240. Que bela manhã para aprender física. Galerinha, não se esqueçam, pessoal, arrumem um jeito, cara. Eu sei que uma vida de vocês deve ser corrida. Arrumem um jeito de exercitar a física e as outras matérias também, obviamente. Porque quando a gente assiste aulas e não exercita, é como se as aulas tivessem evaporado da nossa mente. Tu chega a jurar que tu nunca teve uma aula que tu já teve quando a gente não exercita. Página 240, exercício 356. Um pedreiro mantém em equilíbrio um carrinho que transporta um corpo de 60 kg de massa, como mostra a figura. A força F exercida pelo pedreiro em newtons é D? Então vamos ver, na verdade o carrinho poderia ser substituído por uma barra. Aqui na extremidade, na roda do carrinho, vai ter que ter uma força atuando, uma força para suportar o peso, parte do peso. Ele falou que tinha um peso de 60 quilos, uma massa de 60 quilos no carrinho. Eu vou representar o peso desta massa. E o homem faz uma força na extremidade, na outra extremidade. Eu vou chamar de F', para não confundir com a F. Isso que eu acabei de apresentar é o diagrama de corpo livre. Ele falou que a distância entre o ponto de apoio das rodas e o centro de massa do objeto que está dentro do carrinho é 40 centímetros, enquanto a distância do centro de massa até onde ele faz força tem 60 centímetros. Depois do diagrama de corpo livre, a gente tem que lembrar que o momento resultante é igual a zero, certo? Já que está parado, né? Temos que selecionar um ponto para calcular o momento resultante. Vou selecionar esse ponto A como um ponto de referência. E o momento pode girar o corpo para um lado ou para o outro. Nós temos que selecionar para onde que o momento vai ser positivo. Eu sempre seleciono que é o anti-horário. Como eu vejo 3 forças atuando, eu vou escrever 3 momentos. O momento da força F, o momento do peso e o momento do F'. Eles somados têm que dar 0. Pego um objeto na mão, finjo que é o carrinho de mão, seguro ele no ponto A e faço as forças. Quando eu faço a força FA, não gira. Quando eu faço a força F no ponto A, não gira. Aí eu não sei se é positivo ou negativo. Quando eu faço a força peso, gira no sentido negativo. E quando eu faço a força F', gira no sentido positivo. O que é momento? O momento de uma força é força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. Braço de alavanca é a distância do ponto de giro até a direção de aplicação da força, medida perpendicularmente, como toda distância. A força F eu não conheço, e a distância dela até o ponto de giro é 0.
E aí me explica por que eu não estava sentindo a força F aplicar momento. Peso é M vezes G. A massa que está em cima do carrinho é 60 quilos. Portanto, o peso é 600 newtons. E a distância da força até o ponto de giro, o braço alavanca, é 40 centímetros. Eu vou usar 0,4 metros no sistema internacional. E aí, para finalizar a equação do momento, eu vou escrever F' mais F', que é a força que eu quero descobrir, vezes o braço alavanca. A distância da F' até o ponto de giro é 100 centímetros ou 1 metro. Esse é o braço alavanca. Igual a zero, já que o objeto está parado, o momento resultante tem que ser igual a zero. F' é igual. Vou cortar o zero com a vírgula. 4 vezes 6, 24, 240. Negativo passa para o outro lado, positivo. O pedreiro vai executar apenas 240 newtons para erguer um carrinho que tem 600 newtons de peso em cima dele. E eu concordo com ela, não tem nada que se aproxime disso. Não tem como dar certo isso, impossível. E assim, eu fiz do jeito completinho para ficar bonito, né? A gente poderia ter sido bem prático. A força que o pedreiro aplica tem um braço de alavanca de 1 metro. Esta força vezes o braço de alavanca tem que ser igual a força-peso do carrinho vezes o braço de alavanca dela. O peso do carrinho é 60 kg, né? Então são 600 newtons, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é 0,4, não tem nem o que ver. Então essa é a conta mesmo. A força que o pedreiro faz é de 240 newtons e não tem o que ver. Não tem como ter... Se fosse uma questão mais elaborada, eu ficaria inseguro e tal. Mas não te preocupa, tinhas razão. Não tem gabarito para essa questão. Uma questão até, né, relativamente tranquila de momento. Existem questões mais elaboradas aí, né? Aquela que caiu na caixa no meio do ano foi bem mais elaborada. A ideia é a mesma dessa, né? Só que tinha muito mais pesos em cima do banco. Tinha um sapato, tinha uma garrafa, tinha o peso do próprio banco, tinha até um vaso de flor, né? Aí ficava mais bonitinha a questão. É isso aí. Muito boa pergunta. Revisamos mais um ponto importante da matéria. Vamos lá, parceria. Tem mais um aí? Fica à vontade, fica à vontade. Eu cheguei a comentar com vocês a tal da ressonância. Cheguei a comentar a ressonância com vocês? Não, né? Esse é um comentário que vale a pena a gente fazer, cara. Vale a pena. É quase inacreditável que eu tenho para te contar sobre ressonância.